Fala galera, boa tarde. Vou trazer aí hoje para vocês um vídeo com algumas propriedades de integral que são frutos da parte de noção geométrica, tá bom? Aí logo são propriedades para a chamada integral definida, beleza? O meu nome é Raimundo Augusto, eu sou professor de cálculo. Então, a primeira propriedade que eu vou trazer faz referência a essa integral. A integral de um intervalo simétrico de menos a até a de uma função. Aí qual é a resposta para isso? A resposta é depende. Depende do quê? Depende se a função for par ou se a função for ímpar, ou se não for nada. No caso, se a função for par, essa integral vai ser integral de menos a até a de f de x dx vai ser igual a duas vezes a integral de zero até a de f de x dx, tá? Bom, uma coisa importante aqui primeiro. Para você entender isso aqui, você tem que saber o que é uma função par, tá? E eu tenho um vídeo aí na playlist de pré-cálculo que fala lá de função par e função ímpar, tá bom? Tá, mas eu não vou simplesmente colocar só essa informação aqui não. Vou dar uma justificativa para vocês do que, por que acontece isso, tá bom? Então, tá aqui uma função par, uma função clássica, né? Par, quando a gente fala de função par, essa é a que vem à nossa mente, tá? Primeiro, simplificando, a função par é uma função que tem simetria em relação ao eixo y. É uma função que tem simetria em relação a esse eixo. O que acontece? O que eu tenho do lado direito, eu vou ter do lado esquerdo. O que eu tenho de um lado, eu vou ter do outro, tá bom? Aí, basicamente, o eixo y vai funcionar como um espelho, vai refletir de um lado para o outro, tá? No caso do primeiro quadrante para o segundo quadrante, beleza? Então, dito isso, o nosso problema de integral, como é um intervalo simétrico, que é mais ou menos a mesma distância da origem até SA, é a mesma distância do menos A até a origem, tá? E o nosso problema de integral é calcular a área. Então, o que eu estou interessado é calcular essa área entre a função e o eixo y. Meu problema é calcular toda essa área aí. Só que como eu sei já sei que a função é simétrica e eu estou calculando um intervalo simétrico, eu já posso concluir que essa área aqui, se eu chamar de A1, tem que ser a mesma área aqui de A2. É a mesma área. Aí por isso que ao invés de eu calcular essa área toda, que seria a integral de menos a até a, eu posso simplesmente calcular só daqui até aqui, ou seja, metade da área. Eu calculo metade dessa área toda, só a área de A1, e no final multiplico a área que eu encontrar por 2. Aí eu chego na informação que eu coloquei aqui, ó. Então, quando a função for par, integral de menos a até a de f de x dx vai ser duas vezes uma integral de 0 até a de f de x dx, tá bom? Bom, aí tem outro caso também, que é quando essa função for uma função ímpar. Quando essa for uma função ímpar, a integral vai ficar assim, integral de menos a até a de f de x dx é igual a zero. A zero. Aí ficou mais bonita ainda essa propriedade. Zero. Deixa eu explicar por que é zero. Então, de novo aqui eu peguei uma função ímpar clássica. Quando a gente fala de função ímpar, a gente lembra logo dela, era a função x ao cubo. Tá bom? E aí eu desenhei o gráfico. Primeiro, uma função ímpar é uma função que tem simetria em relação à origem, que é basicamente que eu pegar aqui esse desenho que está no primeiro quadrante e refletir ele em relação ao eixo y, e viria para o segundo quadrante, e depois em relação ao eixo x, e viria para o terceiro quadrante. Então a curva é a mesma aqui e aqui, tá? Só que com essas reflexões, digamos assim, tá? E aí, relembrando que o meu problema de integral é calcular a área, então eu estou interessado em calcular essa área aqui, ó.
mais essa outra área aqui, certo? E aí, como é uma função simétrica, eu sei que essa área de novo aqui, ó, é igual a essa outra área aqui. Só que diferente da função par, o que que acontece? Essa área que eu tenho aqui, ó, essa área, pelo fato dela estar abaixo do eixo x, essa área ela vai com um sinal, tá bom? Ela precisa ter o sinal de negativo. Então eu tenho uma área aqui e depois eu tenho a mesma área com sinal negativo. Então essa área menos essa outra área vai dar zero, elas se anulam, tá bom? Daí essa propriedade aqui, beleza? E aí você sempre pode usar essa informação. E então é um motivo para você ficar feliz. Vai integrar uma função e conseguiu perceber que a função é ímpar. No intervalo simétrico, pode dizer que é zero, que não tem erro não, beleza? Só não vá se confundir. E se a função não for par e nem ímpar, professor, o que que eu faço? Aí resolve normalmente. Beleza? Vamos para outra propriedade aqui. Então, a outra é essa daqui também, olhando para o gráfico. Então, essa integral diz o seguinte, que se eu colocar um outro ponto entre o A e o B, aqui nessa área, ó, vamos botar um ponto aqui, ó, e eu chamar esse ponto aqui de C, eu tenho que a integral de A até B, que ou seja, toda essa área aqui, né, vai ser igual a uma integral de A até C de f de x dx, ou seja, essa área aqui, ó, vai ser essa área, tá? Mais uma integral de C até B de f de x dx. Ou seja, vai ser essa área aqui, que é representada por essa primeira integral, mais essa outra área aqui, ó, que é representada por essa integral. Então, que basicamente diz essa propriedade? Que essa área, mas essa área é toda a área. Representada aqui, ó, integral de A até B. Então, a área de A até B vai ser igual à área de A até C mais a área de C até B. É simples de entender, né? Olhando o gráfico e vendo as fórmulas, tá? Mas o interessante é que essa fórmula aqui, ela vale também, ela sempre vale, independente de onde eu coloco esse C, tá? Esse C poderia estar antes do A ou depois do B, que essa fórmula e a ideia também eu servi, que aí é da mesma coisa. Para mostrar isso, eu vou fazer uma com o C aqui fora, tá bom? Fora com um C maior que o B. E aí eu vou deixar de exercício para vocês uma que o C seja menor que o A. Aqui. Então, voltando. Vou botar um C aqui fora, como eu tinha falado. Coloquei o C aqui fora. Aí eu venho. Aí qual é a ideia? A ideia é eu vou fazer uma integral de todo intervalo, ou seja, de A até C, da função f de x dx vai ser igual a essa primeira área aqui, ó, que é uma integral de A até B de f de x dx, mais essa outra areazinha aqui, que é a integral de B até C de f de x dx. Ah, professor, o senhor falou que ia dar a mesma fórmula, que ia ser tudo igual. E é, tá? Só falta organizar. Se a gente for olhar lá no outro, aqui, se a gente for olhar esse, olha, quem está isolado é a integral de A até B. Então vamos fazer isso na nossa conta. Vou isolar aqui, vou isolar essa integral então. Aí o que eu faço? O jeito mais fácil é pegar esse aqui e passar para o outro lado. Então vai ficar integral de A até B, f de x dx, igual integral de A até C, f de x dx,
Aí essa aqui que eu estou passando para lá, passa com sinal negativo, ó. Menos integral de b até c de f de x dx. Professor, ainda não deu a mesma forma. É verdade. Agora, só para terminar a conta, a gente vai precisar usar uma outra propriedade de integral, que é essa aqui, ó. A integral de a até b de f de x dx é igual a menos integral de b até a de f de x dx. Ou seja, olha, se eu inverto a ordem de integração, muda o sinal da integral, tá bom? Basicamente é isso. Aí eu vou fazer isso aqui de novo na conta, ó. Vou fazer isso aqui na conta aqui no final. Então vai ficar integral de a até b f de x dx é igual a integral de a até c de f de x dx mais, né, porque vai trocar o sinal aqui, vai ficar com menos, menos com menos mais, aí eu troco aqui, ó, aí vai ficar a integral de c até b de f de x dx, tá? Igual como é na outra, ó, a mesma fórmula de antes, tá bom? Aqui, ó, a mesma fórmula de antes, tá? Aí fica para vocês fazerem exercício agora, mas colocando esse C aqui, ó, antes do A, tá? E tenta chegar no final na mesma fórmula, tá bom? Beleza? Era só essas propriedades aí que eu trouxe para apresentar para vocês, tá? Aí eu quero ouvir a sugestão de vocês, que eu estou pensando em trazer alguns vídeos de programação também, tá? A minha primeira ideia é programar a regra do ponto médio, que eu falei no vídeo da semana passada, tá bom? Quem apoiar essa ideia aí, deixa nos comentários. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também, deixa sugestões de vídeos aí. E falou!